lembrou como se faziam os intervalos reais, como que eram representados e o que significava cada eh, símbolo, cada desenho que apareciam nas representações. Para relembrar, a gente via um intervalo real em forma de colchetes, aonde o colchete fechadinho, o colchete normal, a gente incluiria o número, no caso o número pertenceria ao conjunto, e o colchete invertido quer dizer que o número não pertence ao conjunto. Então, essa aqui é uma representação algébrica. Quando aparecerem retas, é a representação geométrica. E tem a representação por notação, que também é uma representação algébrica. Então, o colchete invertido quer dizer que o número não pertence ao conjunto. Na geométrica, para representar que ele não pertence ao conjunto, vai aparecer uma bolinha aberta. E para dizer que o número pertence ao conjunto, vai aparecer uma bolinha fechada. Na notação, quando o elemento não pertence ao conjunto, não vai aparecer o tracinho embaixo do menor. E quando ele pertence, vai aparecer o tracinho embaixo do menor. E aqui embaixo tem uma reta, no caso, para dizer que as retas elas vão para o mais infinito à direita e para o menos infinito à esquerda. E daí um intervalo vai estar definido ou vai estar dentro dessa reta. Um intervalo vai ser um subconjunto dessa reta. Nas operações de conjuntos, aqui nós vamos ver a união e a intersecção. Aqui no básico, lá no início, a gente viu que a união era unir os diagramas num único diagrama. Então, eu tinha o conjunto A com os elementos 2, 3, 4, o conjunto B com os 7 e 8. Quando a gente juntava esses dois conjuntos, formaria um conjunto com os elementos 2, 3, 4, 7 e 8. Juntou os elementos de A mais os elementos de B. A união é mostrado, é simbolizado por essa letra U entre os conjuntos A e B. Nos intervalos reais, eles vão aparecer assim. O conjunto A, aqui nesse exemplo, do menos 3 ao 7, e o conjunto B do menos 2 ao 6. É importante lembrar que o colchete invertido indica que ele não faz parte, o menos 3 não faz parte do conjunto A. E o 7, como está ao lado de um colchete fechado, normal, ele pertence ao conjunto A, assim como os elementos de B. Daí, para resolver nos intervalos, é necessário montar três retas geométricas, a do conjunto A, do conjunto B e do resultado que a gente vai chegar. Então, do conjunto A vai do menos 3 ao 7, bolinha aberta no 3, fechado no 7, para representar que o 3 não pertence e o 7 pertence. A mesma coisa faz no B. É importante também colocar em uma ordem. O menos 2, ele está à direita do menos 3, porque ele é maior que menos 3. Então, não pode ficar embaixo do menos 3, tem que ficar um pouquinho à direita. E o 6 é menor do que 7, então não pode ficar embaixo do 7, vai ter que ficar um pouquinho à esquerda do 7, para dizer que ele é menor do que 7. Ele está numa posição que vem antes do 7. Se não colocar na ordem correta, vai acabar errando ou se confundindo na hora de encontrar a solução. Então, a união de B tem que juntar os elementos de A mais os elementos de B. Então, coloca todos os de A aqui,
Então, coloca todo o conjunto A e depois coloca o conjunto B, que vai do -2 ao 6. Porém, o conjunto B já está dentro do conjunto A. Então, não vai ser necessário marcar o conjunto B aqui na união. Então, os elementos de B estão dentro do A, então a resposta vai ser o próprio A. Então, a união de B então, é do -3 ao 7, ou tem uma outra nomenclatura que aparece em alguns materiais, que é o parênteses. Eu não vou cobrar assim na prova e em trabalhos. O parêntese, ele indica o colchete invertido. Então, depende do material, ele vai aparecer o colchete ao invés de aparecer vai aparecer o parênteses ao invés do colchete invertido. Colchete invertido ou parênteses representa uma bolinha aberta, enquanto o colchete fechado representa a bolinha fechada. Na intersecção, no básico lá que a gente estudou, nós vimos que a intersecção seriam os elementos em comum. Então, se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, a intersecção seria o 5 e o 7, porque são os elementos que estão em ambos os conjuntos, tanto no A quanto no B. Então, a intersecção com B é o 5 e o 7. A intersecção é simbolizada por esse símbolo aqui, o virado. Nos intervalos geométricos, a representação geométrica da intersecção, nós vamos ter que fazer semelhante da união. Fazer a reta do A, fazer a reta do B, e a terceira reta vai ser o resultado que a gente vai encontrar. Então, como a intersecção são os elementos incomuns, eu vou ter que ver aquilo que está em A e em B ao mesmo tempo. Então, o que está em A e em B ao mesmo tempo? Então, essa parte aqui, ó, até foi pontilhada. Esse pontilhado foi colocado para mostrar isso, ó, que do -3 ao 4, ele está no conjunto B e também está no conjunto A. Então, se ele está nesses dois conjuntos, ele faz parte da intersecção. Então, a intersecção de B é do -3 ao 4. Aqui está o resultado em notação. Então, x pertence aos reais, então que -3 é menor ou igual, tem o tracinho de embaixo do menor, que indica que o -3 faz parte do conjunto. Então, -3 menor ou igual que x, menor ou igual que 4. Também vai aparecer o tracinho, porque o 4 também pertence a esse conjunto.